Oi, programador, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aqui do nosso curso de testes no back-end. E hoje eu quero falar com você sobre testes de funções assíncronas, né? Como é que a gente pode testar funções que fazem chamadas externas, né? Chamam ali uma API, uma outra API, né? Chamam ali alguma integração, o próprio banco de dados, cria algum registro em algum banco de dados, puxa registros. A gente vai entender como é que isso aqui funciona na prática, tá? A forma que eu vou te ensinar aqui vai funcionar para todos esses contextos, né? Banco, integrações, com uma API aqui que a gente vai fazer, né? E que você vai conseguir entender aí. Vou tentar explicar da forma mais simples para você. E eu quero falar com você também sobre table driving, né? Que é um elemento que eu vejo geralmente mais no Golang, que é uma forma da gente fazer uns testes mais organizados, com Don't Repeat Yourself, né? Com Dry. E também facilitar o debugging e a criação de novos testes. Então a gente vai entender aqui como é que isso aqui vai funcionar. Mas antes eu quero falar com você sobre mocks, funções assíncronas, né? Como é que a gente pode testar funções assíncronas e mocar essas funções assíncronas. Bom, eu estava aqui na aula prática 5, eu só saí aqui que eu vou na aula prática 6, que eu criei aqui uma pastinha, né? E eu coloquei aqui um services e um helpers pra gente. Bom, o service aqui, ele basicamente faz uma validação ali da parte de clientes, né? Que tem aqui as regras de negócio. E o que a gente vai fazer aqui? Bem simples, tá? Conteúdo simples aqui de entender e de pegar também. A gente vai só jogar esse CEP aqui dentro do helper validate CEP existence. E vamos ter aqui as regras de negócio que, se tiver o erro dentro do objeto, ele vai dar o true de erro. E se a localidade ali for false, né, ele vai dar o true de erro também. Se der tudo certo, ele vai retornar true aqui, tranquilamente. Tá, mas o que faz o nosso validate CEP existence? Ele faz aqui uma chamada assíncrona para a API do ViaCep. Então, ele só vai jogar aqui o CEP, né? Vai receber o CEP como parâmetro e vai jogar lá no ViaCep para tentar trazer essas informações para a gente. Perfeito? Então, o que ele vai retornar aqui? Coloquei os tipos de CEP data, que é o que retorna lá da API. E o CEP response aqui, que ele é ou CEP data ou é um erro. Tá? Que caso não exista ali o CEP, ele retorna essa informação de erro aqui para a gente no JSON. Fechou? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode trabalhar com isso e mocar esse validate CEP existence para a chamada do ViaCep nunca acontecer. Por que ela não pode acontecer? Quando a gente fala de testes unitários, os testes unitários eles são isolados. Ou seja, eles não rodam em servidor. Tá? Eles não rodam. Então, essa chamada aqui nunca poderia acontecer num teste unitário. Porque o servidor não está rodando, essa chamada não teria nem como acontecer. Entende? Então, a gente precisaria mocar o retorno que vem aqui e poder validar o quê? Só as regras de negócio, que é o que a gente já conversou, né? Que os testes unitários geralmente servem para validar o escopo de código, regras de negócio, enfim, como um código funciona em si. Então, vamos entender na prática como é que a gente vai fazer isso. Eu vou criar aqui uma pasta, né? Que era a pasta de testes. Vou fazer aqui o arquivo de testes, né? Deixa eu só copiar aqui o nome da função. Eita, não copiou. Aí. Eu vou fazer o que? O .test.ts, que é o nosso pattern de teste. Perfeito? E agora, eu vou colocar aqui o describe, né? A gente vai ter a descrição ali do nosso teste. Vou passar aqui o nome da função, fntests. Tá? Estou dizendo aqui que essa descrição que eu estou testando essa função aqui. Fechou? Bom, já que a gente vai trabalhar com mocking, como a gente viu ali nas aulas anteriores sobre o before each, enfim, os hooks, né? Vamos passar aqui já, deixar o before each aqui para fazer a limpeza desses mocks, né? Eu passo aqui o vai.clear all mocks. Perfeito? Para deixar ele aqui, esse hook, para ir limpando os mocks entre nossos testes, né? E não ter vazamento ali das informações. Perfeito? Bom, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar agora com esse mocking de funções assíncronas e vai permitir que a gente teste aqui a validate, né? A parte de validação sem chamar o ViaCep. O que a gente precisa fazer primeiro? Eu vou trabalhar com spies aqui, mas caso você queira também utilizar jest.mock, você pode fazer, que nem eu te mostrei ali na aula prática 5. Tá? Você chamaria ali o módulo e colocaria aqui os returns diferentes. Mas eu vou fazer aqui com spies, tá? Então, eu vou colocar aqui um const validate spy. Vai ter aqui um vai.spyon. E agora eu preciso chamar aquele módulo de helpers, né? Então, eu vou dar aqui um import all as helpers. Pronto. 2 pontinhos para trás ali, helpers, né? Que ele está uma pastinha para trás aqui do nosso arquivo de testes. Então eu vou passar aqui dentro o helpers e vou chamar aqui a função
de validate SEP existence, tá? Que é aquela que está lá no helpers pra gente. Se eu entrar aqui, vai estar aqui. A gente chama ele como string, né? Como a gente viu nas nossas aulas de Spy. Perfeito. Bom, uma coisa que eu comentei na aula de mocking ali, que é uma coisa que é interessante, que eu gosto de fazer particularmente, que é deixar esse nosso mock com um retorno de ter um retorno de caminho feliz para eu não precisar ficar fazendo mock em todos os testes. Então eu não preciso lá ficar colocando mock return value, mock implementation em todos os testes. Eu deixo ele só fora aqui do escopo de testes. E aí ele vai ficar sendo idêntico para todos os testes que eu for fazer. Então, vamos entender como é que a gente faz para a gente mocar o retorno aqui de uma função assíncrona, tá? A gente vai utilizar um valor um pouco diferente, não vai ser o mock return value e nem o mock implementation. Na verdade, vai ser aqui o ponto mock resolved value. Qual que é o ponto do mock resolved value? Que ele funciona naquela parte de classe que a gente cria, uma promise. Então, por exemplo, a gente tem aqui o new promise. O que ele tem aqui dentro né, do new promise? Ele tem o resolve e o reject. Então, a promise ela necessariamente é resolvida ou ela é rejeitada. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a função validate SEP existence vai ter o mock resolved value. A promise vai ser resolvida por valor que eu setar aqui dentro. Que vai ser o quê? Vai ser naquele corpo, aqui já está até recomendando para mim, ó, do CEP, logradouro, complemento, vou aceitar aqui. Então agora, toda vez que eu chamar a função validate SEP existence, ele vai retornar para mim essa informação aqui. Depois a gente vai ver como é que a gente pode trocar esse retorno aqui também e validar os casos de erro que a gente tem ali. Mas é importante você saber que para trabalhar com promises a gente usa mock resolved value ou também mock rejected value, que a gente vai ver ali um pouquinho mais para frente também e eu vou te explicar como funciona. Bom, vamos escrever aqui um caso de teste de happy path. Vou colocar aqui um describe de happy path, deixar ele separadinho. Vou fazer aqui um teste should return true if SEP is valid, né? Então, se o SEP for válido, ele vai retornar true para mim. O que eu preciso fazer aqui agora? Posso dar aqui um const result, chamar aquela função do validate client information to update, passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem necessidade, né, de ter um valor real, porque a gente já vai mocar o retorno mesmo. E beleza. Ele já está dando um expect que o result vai ser true, que é o que eu retorno lá, e que eu espero que o validate spy seja chamado com esse valor aqui que eu estou passando. Certo? Bom, vamos ver aqui, como é que vai reagir aqui o nosso teste. Aqui um npm run test. Vou colocar aqui no aula prática 6. Perfeito. Que ele passou. Só que, como que ele está passando, né? Se eu estou passando aqui que ele é uma função assíncrona, tá? Bom, a gente pode passar aqui o async e await, para te garantir aqui que o teste está sendo resolvido da melhor forma. Como eu disse ali, né? Como que ele está passando? Ele está passando porque eu estou dizendo que a única parte que ele tem o await, que é o mock resolved value, ele já está sendo resolvido automaticamente. Certo? Então, se eu tirar isso daqui, e tirar o await, ele vai ficar bugadaço aqui, ó, porque a promise não resolve, ó, tá vendo? Então, ele deu até um erro aqui, porque a promise nunca é resolvida lá dentro, tá? Então, a gente precisa passar o mock resolved value, lembrar aqui de passar o async await, porque a nossa função ela é assíncrona, né? Uma coisa que a gente não passou nos outros testes ali, que a gente fez ali atrás, né? A gente não passou o async await, porque elas eram funções síncronas, mas se for uma função assíncrona, lembre-se de passar o async await. Perfeito? Bom, eu moquei aqui, né, o valor, que nem a gente viu. Deixa eu só vir aqui para mostrar para você o que ele está retornando aqui no nosso CEP-Data. CEP-Data. Olha só. Está retornando aquelas exatas informações que eu passei lá no mock resolved value. Então, ele nunca chega a bater aqui no fetch, no ViaCEP, né, no fetch aqui do ViaCEP. Ele basicamente não bate, então o servidor não precisa estar rodando para essa promise ser resolvida. Então, se eu chegar aqui e passar, sei lá, eu quero 2, 2, 3, vários números aqui, ele já vai mudar para mim e vai dizer que a promise foi resolvida com isso daqui. Certo? Então, basicamente assim que a gente testa e moca ali uma função assíncrona dizer que ela foi resolvida. Perfeito? Bom, agora que a gente fez o happy path, vamos trabalhar aqui agora com os casos de erro. Então, vou colocar aqui o
error cases. Eu vou te explicar alguns pontos aqui sobre como a gente pode trabalhar com os testes em caso de erro, né, em funções assíncronas. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro caso de erro, que é... Tá, você pode pensar que o nosso primeiro caso de erro é aqui no throw new error, certo? Não, o primeiro caso de erro vai ser aqui. Só que existe um caso também que, por exemplo, e se o ViaSep falhar? Se o endpoint falhar? Né? O endpoint vai falhar em algum momento, ele pode cair, ele pode dar um erro aqui, o FAT pode não estar funcionando, pode estar com algum erro de cores, algum problema assim. Então a gente também precisa testar se essa chamada ela for rejeitada, tá? Então, vamos testar aqui esse caso e eu vou te explicar como é que a gente usa daí o mock rejected value. Então, show de throw error if request fails to ViaSep. Passa aqui o async. Bom, feito aqui o async, agora a gente pode fazer a nossa validação aqui do nosso teste de erro, tá? Então vamos fazer aqui o count result para a gente já coletar esse resultado da função. Passa ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. E agora, a gente precisa fazer aqui a parte do mocking do validate spy para dizer aqui que ele vai retornar um erro para a gente, né? Para fazer esse caso supositório de que o ViaSep vai estourar erro. Então como é que a gente pode fazer isso? Vamos chamar ali aquele nosso spy, que a gente deixou ele salvo ali. Fechar aqui o terminal. E agora a gente dá um ponto mock rejected value. E o que a gente passa aqui dentro? Um erro. Tá? A gente vai dizer ali que a rejeição vai retornar um erro pra gente. Então coloca um erro aqui de erro. Certo? Erro genérico. Vou colocar aqui erro genérico do ViaSep. Erro genérico do ViaSep. Então vamos fazer aqui agora uma expect result para ver se isso aqui vai dar certo. Result to true. Erro genérico no ViaSep. Vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Abrindo o terminal. Falhou, né? Tá vendo aqui que ele falhou. Mas o erro é exatamente esse aqui. Por que não funciona, né? Se eu tô esperando que ele vai dar o throw desse erro aqui. Porque a gente não tem um error handling aqui dentro do nosso teste. Então, por exemplo, se eu tô aqui dentro do validate e eu estouro um erro aqui, consequentemente o meu teste vai parar de funcionar. Então, esse expect aqui, ele não funciona necessariamente. Entendido? Ele funciona de uma forma errada porque ele acaba estourando o erro lá no teste e falha aqui do runtime pra gente já de primeira. Entendido? Então não tem absolutamente nada a ver com a validação aqui do ViaSep. Se colocar aqui ViaSep, ele não faz diferença nenhuma. O ponto é que ele estoura erro aqui na função e também estoura erro no meu teste. Meu teste basicamente para aqui, ó. Como ele dá um erro, né? Erro igual a falha. Erro sem previsão, né? Erro sem previsão vai ser igual a falha. Como é que a gente pode resolver isso? A gente poderia resolver com try catch e aí coletar aquele erro, né? Fazer aqui o handling com try catch. Mas tem uma forma aqui mais simples de quando você sabe que as coisas vão retornar erro, vão ser resolvidas, uma forma mais simples de a gente poder testar e validar essa função assíncrona, né? Como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte aqui agora. Vamos trocar essa formulação aqui que a gente fez. Eu vou copiar isso aqui para a gente digitar de uma maneira mais rápida. E agora eu vou passar aqui já um await direto. Vou passar um await no quê? No expect. Um await no expect, que estranho, né? Só que aqui dentro do expect, em vez de eu esperar um valor de result, eu já espero direto a função do validate. E aqui esse await, ele vai fazer com que essa promise aqui, né, esse valor assíncrono, seja resolvido dentro desse expect. Tá, mas o que isso aqui pode resolver para a gente, questão ali do try catch, né, de ter um erro ali com previsão? A gente pode passar aqui agora uma informação que é o ponto rejects. Então eu estou esperando que essa promise aqui ela seja rejeitada. Entendido? Então ela vai ser rejeitada e eu espero que ele dê um throw de erro genérico do ViaSep. Certo? Então aqui basicamente é uma função que a gente está esperando que vai dar erro, eu estou dizendo que ela vai ser rejeitada. Então vai ter um error handling ali do ViTest ou do Jest, aí dependendo do que você estiver utilizando. E aí a nossa função vai passar consequentemente. Porque agora a gente está fazendo ali um error handling correto, né? Então ele não quebra aqui dentro da função, ele sabe que vai dar erro, e como dá erro, a gente está prevendo isso, o teste passa aqui tranquilamente. Se eu trocar aqui para ViaSeps, ele vai dar erro, né? Porque está incorreto agora. Entendido? ViaSep.
É assim que a gente trabalha com casos de erro aqui em funções assíncronas. Bom, agora vamos continuar aqui agora para a gente trabalhar com os outros casos aqui, que são os casos que a gente prevê aqui da nossa regra de negócio. Então, se eu vou copiar todo esse trecho de código aqui, vou apagar os comentários, vou ajustar aqui a indentação, e agora eu vou mudar aqui a descrição de show error sep not found if, né, colocar aqui que o validate sep existence returns error. Então, eu estou falando aqui que vai dar o true de error se o validate sep existence retornar erro dentro do mock lá, né? Bom, vamos ver como é que a gente faz isso agora. Como a gente está trabalhando aqui com uma promise que na teoria, né? Na teoria não, na prática, ela está sendo resolvida, só que ela retorna um erro porque o valor não existe. Então, a gente não pode mais usar o mock rejected value, certo? A gente vai usar aqui agora o mock resolved value. De novo, é que agora a gente vai passar um objeto de erro true. Basicamente isso, tá? Erro true. E aí eu vou esperar aqui que o erro que ele vai vir, né, vai ser esse daqui. Então eu vou copiar essa string aqui e vou jogar aqui dentro do toThrow. Tá, mas aí agora você pode me perguntar, mas por que a gente continua utilizando rejects aqui e não resolves, né? Resolves. A gente poderia trocar para resolves aqui, coisa até que eu não te expliquei, mas a gente pode usar o resolves aqui para resolver essa promise. Tá, eu vou te explicar como é que a gente vai utilizar ele também. Mas a gente usa o reject aqui porque é um caso que estourou um erro. Então a promise estourou um erro, ela foi rejeitada. Não só a promise do via SEP, mas a promise no contexto inteiro, que é aqui a do validate client information to update. Então, se ela deu um erro, a gente passa rejects. Então aqui o teste passou pra gente. Se eu trocar aqui para not found, ele vai estourar erro, porque ficou inválido aqui a nossa validação. Então vamos trabalhar aqui agora com o nosso próximo caso, que é caso não exista a localidade. Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Criar aqui o teste de novo, copiar lá, para já agilizar nosso processo, de show de true error, de copiar isso aqui, if localidade is false. Então se o localidade for false, né, aqui no nosso objeto, ele vai cair nesse erro para a gente. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu só vou preparar aqui esse resolves aqui pra gente, tá? Vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou pegar o mock resolved value, em vez de eu passar erro aqui, eu vou passar o localidade. Eu vou dizer que ele vai ser false, certo? Localidade vai ser false. Só que tá vendo aqui como no tipo eu passo que ele vai ser uma string? Então o que eu posso fazer aqui? A gente tem alguns tipos false, né? Que é, por exemplo, uma string vazia, né? Uma string vazia, ela é do tipo false. Ele tá dando aqui que ele é inválido. Só ver o que ele tá acontecendo aqui, que ele tá me avisando que ele é inválido. Acho que porque tem que ser o tipo completo, né? Deixa eu só ver aqui que eu posso passar mais. Tem que passar tudo, né, basicamente. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o const mocked content. Vou passar aqui como se fosse um objeto. E aqui dentro eu passo o mocked content. Não precisa disso aqui, né? Tem nada a ver. Dentro eu passo o mocked content. E aqui, agora, abrir um pop-up aqui, eu passo aqui só o mocked content para substituir, né, o conteúdo aqui dentro. Então, eu passo o mocked content aqui, então ele vai pegar todo esse conteúdo que está aqui, e aqui embaixo ele vai substituir o localidade por uma string vazia. Dá para ver aqui que o teste falhou, porque o erro que caiu foi o outro, né? Tá falando que o localidade tá missing, né? Que ele não tá sendo true, certo? Então vamos coletar aqui essa informação. Pegar aqui o erro e jogar aqui dentro. Vamos só dar um console log aqui dentro para a gente ver também o que ele está trazendo dentro desse teste. Aqui um sepdata. E aqui ele está dizendo que a localidade ela é vazia. Então se eu dizer aqui que a localidade vai ser um S, o erro já vai ser outro para mim, né? Nem vai ser esse erro aqui que eu estou esperando. Perfeito? Deixa eu só apagar aqui o S. Vai continuar sendo uma string vazia. E ele valida o erro aqui pra gente e estoura esse erro. Perfeito?
É basicamente assim que a gente vai trabalhar com mocking de funções assíncronas, tá? A gente vai trabalhar com mock resolved value, mock rejected value, e vamos conseguir mocar funções que chamam integrações, chamam APIs, chamam banco de dados e conseguir fazer uma rejeição ou uma resolução desses casos de teste. Bom, tem esse ponto aqui do rejects, que eu falei que ia explicar para você como a gente usa o resolves, que é uma forma mais simples, por exemplo, aqui no nosso happy path. A gente fazia aqui que a gente não precisa fazer o const result, esperar que o result seja isso daqui e tal, enfim. A gente pode fazer assim. Já puxa o await, expect, chama a função com 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Vou passar aqui, ela vai ser resolvida, porque vai estar tudo certo, e o resultado seja true. Então essa função vai ser resolvida, tá? Porque ela não vai estourar erro de nenhuma forma, a função assíncrona ali vai ser resolvida, vai passar em todos os casos, não vai estourar erro nenhum. Então a função vai ser resolvida tranquilamente. E aqui embaixo, se eu quiser fazer uma outra validação, eu passo aqui o expect do spy ali, né? O validate spy de ser chamado. Então eu espero que ele seja chamado aqui. Eu posso ir colocando outras validações aqui. Mas quando a gente trabalha com funções assíncronas, tá? Quando é um caso de sucesso que não estoura erro, tá? A gente usa o point resolves. E quando é um caso de rejects, a gente usa, né, um caso de rejects, que é um caso de erro, no caso, a gente usa aqui o point rejects. Perfeito? Bom, o que eu quero falar com você agora é sobre basicamente table driving, né? Como é que a gente vai trabalhar com testes que são, por exemplo, tabelas, né? São tabelas que vai ser um array que a gente vai poder criar esses testes sem ficar criando esses testes assim dessa forma. Então, por exemplo, eu poderia, principalmente esses testes aqui, abstrair esses testes aqui e fazer como se fosse um único teste só, onde a gente só vai mudar alguns parâmetros básicos. Que é o que a gente muda aqui? Que é o erro que a gente espera, né? A gente espera erros diferentes, e a resolução. Então a resolução aqui é erro, e a resolução aqui é o mocked content, mas ali com a localidade diferente. Vou te explicar como é que a gente vai fazer isso, e isso vai fazer mais sentido para você aqui para frente. Então basicamente a gente vai ter só um único teste. Tá? Vai ser um único teste, onde a gente vai poder utilizar esse array e desestruturar, e por exemplo, pegar aqui resolution. Eu espero que vai vir aqui no mock resolved value. Vou esperar ali que o expected error, aí eu passo como sendo a string aqui do erro esperado, e eu vou te explicar como é que a gente vai fazer isso agora. Vamos lá, só volta esse teste aqui. Como é que a gente pode trabalhar aqui com table drive, né? Table driving é o seguinte, a gente vai criar aqui uma constante, vai ser o error, vou colocar aqui expected error cases, vai ser um array, e dentro desse array eu vou passar aqui objetos aqui dentro, tá? Objetos aqui para a gente poder desestruturar essas informações dentro do teste. Então eu vou passar aqui um case, que vai ser o caso de teste, vou copiar aqui do nosso teste de baixo e vou jogar aqui dentro. Passar aqui a string, né? Passa a string. E agora eu preciso reparar nos valores que eles mudam aqui. Geralmente são valores mais simples. Então, por exemplo, tem aqui o que está dentro do mock resolved, que ele precisa ser diferente para dar essa informação aqui. Eu estou esperando que ele vai dar esse erro, né? Eu espero que ele seja esse valor aqui na resolução para estourar esse erro. E aqui embaixo eu espero que seja esse valor aqui para estourar esse erro. Então são valores que são mutáveis, né? Eles acabam sendo diferentes. Isso vai fazer com que a gente altere eles aqui dentro do nosso array. Então, o que a gente passa aqui? A gente passa aqui o valor de resolution, tá? Pode ser qualquer nome que você quiser por aí. Só passar a vírgula aqui. E a resolução vai ser um objeto que vai ter o erro true. Entendido? Vai ter o erro true. E aqui, eu coloco aqui um expected error de CEP not found. Então, o caso aqui é esse, a resolução é essa, e eu espero que o erro seja esse. Vamos repetir o mesmo aqui agora. Copiar e colar, abrir um outro objeto, e agora a gente pega esse outro caso de baixo aqui. Vamos copiar o nome dele, jogar ele aqui dentro. E o que ele traz aqui agora na resolução? O mocked content e a localidade ali de false, né? Joga aqui dentro. E aqui no erro, agora o erro é outro, né? Então passa aqui o erro aqui dentro também. Tá, mas o que a gente pode fazer com isso agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um novo tipo de teste. Vai ser o teste.it.
Basicamente, a gente vai percorrer esse array aqui e vai permitir que a gente desestruture esses valores aqui e possa interagir com eles e excluir esses dois testes aqui e deixar somente um teste.it. O que a gente faz agora? A gente abre aqui a função e chama o expected error cases, tá? Que é o nosso array. Bom, feito aqui o expected error cases, eu chamo aqui de novo essa função, chamo ela aqui, e agora eu preciso passar o nome do nosso teste. Vai ser o seguinte, vai ser uma string S, não é o S não, né? O cifrão, case, certo? Por que ele vai ser um cifrãozinho case? Porque o VyTest e o Jest permite com que a gente interaja com esses objetos que estão aqui dentro, né? Com os valores, essas chaves aqui, com esse cifrão. Então, ele permite que a gente interaja e consiga trazer esse valor para cá. Então, quando for executar esse teste aqui, ele vai trazer esse case. Quando for o próximo teste, ele vai trazer esse case aqui. Então, ele vai percorrendo aqui essas informações e trazendo para a gente. Bom, feito isso, a gente pode passar uma vírgula e fazer aqui uma função aqui callback e jogar ele aqui dentro. Tá? Já está feito. Tá, mas agora como é que eu posso coletar os valores aqui que estão aqui dentro e reutilizar aqui no nosso teste? Dentro da função, abra chaves e desestruture. Então, posso usar aqui resolution expected error. Então, aqui eu já posso interagir com os valores expected error e resolution. E agora, a gente vai fazer aqui da seguinte forma. Passa aqui o validate spy.mock resolved, né? E a gente passa aqui o resolution. Eu espero que a resolução vai ser as que eu coloquei aqui nesses casos. Tá? Aí eu vou colocar aquele await expect de validate client information to update. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Tá? Não podemos esquecer aqui de passar o async, né? Podemos esquecer de passar o async também, é importante a gente passar. Perfeito? Bom, agora eu passo de novo ali que eu te expliquei como tem casos de erro. Passo o rejects e o to throw com o expected error. Entendido? E agora eu posso simplesmente vir aqui nesses dois testes e apagar ele. Então ele fica aqui como se fosse, né, uma tabela, tá? Uma tabela aqui que vai ter o nosso caso de erro, os valores reutilizáveis e o valor esperado de erro aqui. E os testes estão até passando aqui, ó. Até para ver aqui que ele está separando aqui para mim, ó, pelo nome. Se eu trocar aqui o shows, né, com shows, ele já altera aqui para mim. Então esse case ele acaba refletindo aqui no nosso terminal, tá? Ele aparece aqui da forma correta, como eu estou acessando aqui com esse valor de case aqui, ó. Então eu consigo utilizar ele e coletar os valores que estão dentro desses objetos. Bom, basicamente é isso. E o que eu quero deixar claro para você aqui, tá? Que a gente vai utilizar esse conceito de table driving quando a gente vai trabalhar com testes mais simples, tá? Que mudam apenas alguns dados. Eu te mostrei aqui, a gente muda só a resolução e o erro esperado. Se for uma função complexa, tá? A gente geralmente não vai utilizar esse tipo de conceito. Só e nessa função aqui que só muda alguns parâmetros. Então tem que ficar colocando aqui parâmetro 1, parâmetro 2 e vai crescendo e ficando um negócio assim que acaba sendo ruim, tá? O que eu acho que é benéfico, tá? Para mim, assim, relativamente benéfico, em relação que, caso a gente coloque aqui um novo caso de erro, se não tiver o CEP data.cep, ele vai dar um throw new error aqui de inválido. Inválido aqui. Se não tiver o CEP, ele vai dar inválido ali na resposta. Então vamos só adicionar aqui esse valor, né? Não preciso nem mexer muita coisa aqui, não preciso escrever mais nenhum teste, chamar nenhum async await, nem nada. Só joga aqui dentro, colocar aqui o show de throw error if cep in data cep is false. Então eu só mudo aqui o valor de cep para uma string falsa aqui. E aí o erro vai ser inválido. Inválido. Aí, tá vendo? Uma forma muito mais rápida de escrever esses testes caso surjam novas regras assim. Que, por exemplo, são regras simples, né? De só ter um erro aqui, se a informação mudar, uma informação aqui, outra ali. Então, acaba sendo um pattern legal de utilizar aqui dentro dos testes. E é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima. Deixa um like aí. Comenta aí se você gostou do vídeo. Tamo junto.